europeia nós participamos com 9,6% do que eles compram. O Brasil tem presente esse market share, 2,9% nos Estados Unidos, 17% na China, Japão 4,6%. Isso é para mostrar que a nossa estratégia de comércio no exterior, nós temos muito a crescer em muitos países ainda. Nós somos fortes em alguns produtos, mas somos inexistentes ou somos muito fracos em outros. Em 40% dos produtos da atividade agrícola, o Brasil tem uma participação boa, mas em 60% deles o Brasil quase não tem participação. Então, se nós queremos ampliar nosso mercado de 6%, 9%, 7% e levar a 10%, não vai ser aumentando mais volume de soja ou de milho ou coisa parecida que nós vamos chegar lá. Nós temos que identificar aonde é que tem produtos de maior valor agregado e trabalhar para isso. Então, a ideia da missão também é essa, explorar o que nós temos de potencial em outros países. Quem está passando, hein? O meu não está funcionando. Sim, aí. Então, o Brasil hoje tem 6,9% desse mercado mundial agrícola, né? E que nós queremos elevar a 10%. Vamos lá no próximo? Mas só estou passando rápido para dar uma noção do que nós estamos, né? Vai no próximo, por favor. E por que a gente focou esse continente, Ásia, né? Porque aí nessa região tem 51% da população mundial que mora aí. 19% do PIB está nessa região, e eles já consomem hoje 28% das aves, 20% dos bovinos, 31% dos produtos lácteos e 37% do açúcar mundial vai para essa região. Então, nós temos que focar nisso. Voltam para mim, por favor. E por que a gente olha lá? A gente olha lá por causa desse gráfico aqui, que mostra que lá em 2030, nós vamos ter uma classe média nessa região, algo em torno de 3,2 bilhões de pessoas. Quer dizer, o mundo cresce, o dinheiro cresce, é impressionante, gente. É impressionante como nós nos sentimos pobres nessa região. Pobres no sentido de as coisas que eles fazem, a infraestrutura que estão fazendo, a velocidade, as coisas como estão acontecendo, nos deixa chateados, na verdade é isso, né? Porque a gente vê o mundo andar, a gente vê o mundo crescer, e a gente não consegue. Quando a gente viu obras de infraestrutura em cidades, viadutos elevados que estão fazendo, que numa cidade só, acho que tem muito mais que o Brasil inteiro está fazendo. É um negócio de deixar a gente meio chateado. Então, o mundo vai acontecer lá nessa região. Está crescendo, o dinheiro está sobre a mesa e está sendo distribuído. Ele vai para a mão de muitas pessoas. Essas pessoas, à medida que começam a ganhar mais, que participam maior do mercado, uma participação maior do mercado, vão para alimentos. Portanto, o Brasil precisa olhar esse mercado. Então, vamos lá, para frente. Para frente que lá vem gente. O que é aqui? Aqui nós mostramos sempre o que o Brasil tem de potencial para amparar a produção brasileira e atender aqueles 51% da população mundial. O Brasil tem 115 milhões de hectares de terras disponíveis. Esse levantamento foi feito pela Embrapa, e aqui é como se nós, o doutor Evaristo, que fez trabalho com a equipe dele, diz o seguinte: em 115 milhões de hectares no Brasil podem ser plantados milho. Por que milho? Milho é um cereal que todo mundo conhece, está em todo mundo, então tem condições de solo, condições de clima e não tem problemas ambientais. Certo? São 115 milhões de hectares que vão ser tirados de uma atividade de pecuária ou de outras coisas que podem ser transformadas em agricultura. Então, a gente mostra isso para dizer assim, o Brasil, além de ser um grande produtor, ele ainda tem muito espaço a crescer. E em relação aos outros países, estão aí colocados também, para vocês terem uma ideia de como é que é. Vamos lá? Então, passa isso. Aí assim, em cada uma dos estados ou dos países que nós tivemos, nós mostramos sempre a relação de importação que eles fazem em relação ao Brasil. Quanto que é o mercado nosso? Se vocês olharem, aí a Índia, se vocês olharem produto por produto, vocês vão ver que a nossa participação é muito pequena. Nós temos no complexo soja uma participação melhor, em algodão, alguma coisa em açúcar, carnes bovinas, mas somos limitados a isso. Nós
nós não exploramos muito o nosso potencial em outras áreas, como frutas e outras coisas que precisamos. Então, em cada um dos lugares a gente mostra isso, vamos lá no próximo, ver se tem a relação, como é que é o PIB, o comércio bilateral entre os dois países. Normalmente a gente mostra a parte agrícola, tem lugares que a gente não consegue nem mostrar o agrícola, porque é zero que eles vendem para a gente, só nós vendemos, então tem que mostrar mais a participação geral, porque o que interessa no fundo é o geral. Também mostramos a participação do agro, próximo, por favor, participação do agro nas exportações brasileiras. Esse último trimestre agora, os dados que foram levantados, em vez de 46%, é 49,9% a participação do agro nas exportações brasileiras e 21,5% do PIB. É isso aí. Aí vamos à última página, no último gráfico da questão ambiental. Aí tem uma série de dados que a gente vai mostrando, mas eu quero ir na última para resumir para vocês lá. Aí a gente explica cada uma dessas etapas e no final nós estamos mostrando o seguinte. Não, volta. Volta uma. Mais um. Volta mais. Esse aí. Nós estamos mostrando exatamente o que tem no Brasil hoje. Quer dizer, o Brasil usa 8% das suas terras para plantar, para agricultura ou para plantio, lavouras. 19,7% são utilizados para pecuária, pastagens. 11% de todas as nossas reservas florestais são os produtores rurais que o fazem, e fazem sem nenhum ganho com isso. Quer dizer, é um ônus para cada produtor. Nós temos 17% das unidades de conservação, mais 13% de áreas indígenas. Então, vocês veem que nós temos mais terras reservadas aos índios hoje no Brasil do que utilizamos para a agricultura em todo o território brasileiro. Isso é um dado importante para sempre se mostrar. Temos vegetação nativa em terras devolutas e 11% do território nosso é ocupado por obras de infraestrutura, como cidades, estradas, linhas de transmissão e tudo mais, ocupa 11,3%. Então, somando desde o 11% até aqui os 20%, nós temos 61% do território brasileiro que é originário igual quando o Cabral chegou aqui. Então, o Brasil tem o que mostrar para fora, tem o que cobrar, porque essas reservas todas custam ao Brasil. Custam muito dinheiro ao Brasil. Se você pegar, e os dados são muito interessantes, as pessoas ficam chocadas, elas não acreditam que a gente tem isso. Por exemplo, na Amazônia, toda a região norte do Brasil, 80% de uma propriedade rural é fechada, é vedado o uso e só pode usar 20% da propriedade. Então, quando você fala assim, não entende muito bem, mas a gente está sempre em hotéis fazendo essas explorações. Você fala, esse hotel aqui tem 100 quartos, 100 apartamentos. Agora, tu imagine que o dono desse hotel só pode usar 20 apartamentos. Os outros 80, ele tem que deixar fechado. Mas não é fechado, ele tem que fechar e cuidar da manutenção, limpar todos os dias, e as tarifas de 20 quartos terão que pagar a despesa de 100. É isso que acontece no Brasil. Então, quando nós reclamamos ou mostramos que nós temos alguma coisa a mais na atividade econômica, eu quero que o mercado internacional reconheça isso. Que o mercado fala assim, olha, entre comprar dos Estados Unidos e comprar do Brasil, eu vou comprar do Brasil, porque o Brasil está fazendo um serviço ambiental que a China não pode fazer, que a Índia não pode fazer, que o Vietnã não pode fazer, outros países não podem fazer. E segundo os dados do Dr. Evaristo da Embrapa, todos os países grandes do mundo só têm 3%, se não me engano, 3% da sua vegetação e da sua preservação. Nós temos 61%. Então, eu gostaria de colocar isso para vocês assim, dizer, olha, a mensagem nossa é nessa direção. A mensagem é de que o Brasil produz, o Brasil faz produção socialmente e ambientalmente correta. Vamos ao próximo. Quando a gente olha na questão de águas, por exemplo, mais um. Esse aí não vou passar para vocês. Vamos lá? Essa vegetação que é 16%. Vamos lá. Bom, o que nós estamos querendo mostrar aí, mais um, vamos lá ver se a gente consegue botar todos juntos aí. Não, Não, volta.
Bem, volta mais um lá. Então, o que nós mostramos aqui é o seguinte, que o Brasil tem nas suas florestas, tem na sua vegetação que está armazenado o CO2, algo como 16 anos de emissão de gás carbônico que os Estados Unidos faz todos os anos. Então, vejam o quanto o Brasil tem de reservas estocadas de CO2. E, na nova lei ambiental que nós votamos no Congresso, está sendo implementada, a ideia é que mais 9 bilhões de toneladas de CO2, o equivalente a CO2, venham para a área de preservação. Nós temos 14% da água doce do mundo, está aqui no Brasil. O segundo país mais importante é a Rússia, com 7%. O próximo lá. Enfim, aqui para reforçar a nossa tese que nós temos defendido de que o Brasil é um país sustentável ambientalmente. Vamos à próxima. Então, mais um. Aqui. Esse gráfico mostra, então, todo o esforço que foi feito no Brasil nos últimos anos, não só nas pesquisas que foram feitas pela Embrapa, que foram muito importantes, também a modernização das máquinas agrícolas, a disposição dos produtores em conhecimento e tudo mais, fizeram com que o Brasil tivesse economizado nos últimos 38 anos 150 milhões de hectares de florestas que não precisaram ser desmatadas para produzir o que nós estamos produzindo hoje. Então, nós saímos de 1,4 toneladas por hectare de produção para 4,5 toneladas na média do Brasil. Claro que as propriedades são mais eficientes, mas na média é isso aí. Então, vejam o quanto o Brasil está ajudando o mundo a preservar as suas florestas quando ele tem políticas de pesquisa, de conhecimento, de máquinas e tudo mais, que é um conjunto de atividades que se faz. Próximo. Aqui é para mostrar de onde vai vir os 115 milhões de hectares que nós estamos dizendo que poderá vir para a agricultura e virá da área de pecuária. Vejam bem que o Brasil, lá na década de 90, ele tinha 220, vamos arredondar, 220 milhões de hectares de terras reservados à pecuária. E que, passados esses anos, hoje nós temos 165 milhões de hectares disponíveis para a pecuária e saímos de um rebanho de 140 milhões de cabeças para 200 milhões de cabeças de bovinos hoje. Então, vocês veem como a pecuária também, a criação de gado, se modernizou no Brasil, como ela tem sido eficiente nos últimos anos de diminuir a quantidade de área disponível e aumentar a sua produtividade. Isso é desfrute, abate com tempo menor, é genética utilizada, enfim, é um esforço muito grande de todos os setores. Né? Próximo, por favor. Também nós estamos mostrando que o Brasil tem, além de tudo que se faz, novas técnicas são desenvolvidas, aqui é um trabalho feito pela Embrapa, e por muitos no Brasil, de ocupação da mesma área para a produção de bovinos, produção de florestas, pastagens, enfim, é uma coisa que é inovadora e poucos países no mundo têm a condição de fazer. Vamos lá, próximo. Também na questão aqui olhando sempre do campo, olhando da parte da agricultura, nós da agricultura geramos 28% da energia, da matriz energética que o Brasil tem, 28,2% vem do campo, vem através de cana-de-açúcar, através de carvão vegetal, biodiesel, enfim, vocês veem que o balanço é muito importante. Quando você compara o Brasil com o resto do mundo, o Brasil tem 41,2% de energia renovável, o mundo tem 13,5% e a OCDE tem 9,4%. Então, mais um ponto de referência para reforçar o ponto de vista que nós temos aqui no Brasil. Próximo. Então, para finalizar esse assunto, a gente defende que nós temos produtos saudáveis, ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e são rastreados, quer dizer, uma parte boa da nossa produção, a gente sabe de onde sai do campo, para onde vai e o que é feito. Então, próximo, por favor. Aqui uma passada rápida para mostrar a questão de produção orgânica também, bem distribuída no Brasil, ainda uma coisa bastante nova, mas o Brasil tem crescido muito nessa área. É um mercado de nicho, não é um mercado de grandes volumes de exportação, mas é importante estimular isso. E vamos próximo, a legislação brasileira nos últimos anos se modificou, lá em 2010 mudou-se a lei no Congresso,
onde você facilita a vida dos registros dos produtos biológicos, né? Então, vocês podem observar que tem crescido a participação de produtos biológicos na agricultura brasileira, ou a disponibilidade desses produtos. Próximo, por favor. Passamos muito rapidamente por questão de investimento, mostrando que o Brasil tem oportunidades em rodovias, em ferrovias, em portos, né? Sempre tem gente interessada em olhar esse tipo de investimento. Próximo, por favor. Vamos lá. Mais uma. Aqui algumas mostrando a disponibilidade de água e terra. Próximo, por favor. A próxima. Aí a colheita de algodão em Mato Grosso. E essa foto aqui, para mim, ilustra bem tudo o que nós dissemos do Brasil. Você vê que tem uma harmonia entre a área de produção com a área de preservação. No Brasil, todas as áreas onde passam rios, passam córregos, devem ser preservadas. E aí mostra claramente nessas fotos, então, a paisagem que você tem no interior do Brasil, onde se produz. Você não vê isso na Ásia, você não vê isso na Europa, você não vê em uma série de lugares do mundo, você não vê isso. Então, próximo, por favor. Mais uma, aí mostrando questão de hidrovias no Brasil também. E a última foto, as últimas fotos de colheita de algodão, não sei se tinha uma de colheita de soja, acho que não está aí. Mas enfim, gente, eu estou falando isso para nos colocar na mesma página e dizer como é que é a nossa abordagem nessa questão. Bom, feito isso, nós fizemos então, a partir daí, em todas as cidades que nós tivemos, nos países nós tivemos, abrimos uma discussão sobre negócio. Nós tínhamos, além de nós funcionários públicos, os 7 aqui presentes, nós tínhamos em torno de 40 empresários que nos seguiram, nos acompanharam. Alguns não foram em todos os lugares, mas a grande maioria nos seguiu o tempo inteiro. Então, eles ficavam responsáveis de fazer as conversações e as negociações, mesas que foram feitas. E tudo isso foi preparado com antecedência. Nós fizemos material para cada um desses lugares, né? As embaixadas brasileiras foram muito eficientes, foram muito parceiras, junto com a REX e alguns lugares também. Então, fórum de discussão, com material, com tudo, para poder mostrar às pessoas o que o Brasil está fazendo. Então, aí é o seguinte, quanto é que rendeu um negócio desse, uma viagem dessa? Os números são muito difíceis de mensurar e falar sobre eles. Eu penso que os negócios diretos que foram ditos, assim, conversando com a informação que o Raul pegou, a informação que pegou, nós podemos falar, sem erro nenhum, de que essa viagem dessa, a gente pode ter amarrado entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares de negócio. Se isso vai se concretizar ou não, é outro departamento. Eu disse em todos os lugares. O Brasil não compra e não vende. Quando falo Brasil, é o governo. O governo não compra e não vende. O governo estimula. O governo cria as regras para fazer isso. Agora, quem faz é a iniciativa privada. E ela estava lá para levantar os pontos e discutir tudo isso. Então, nas reuniões que ficavam os empresários fazendo, nós, do governo, íamos para a missão oficial de relacionamento com outro governo, concomitante. E nessas reuniões com os governos, em todas elas, nós negociamos abertura de mercado, né, a facilitação ou o reconhecimento da nossa estrutura de defesa animal e vegetal, das nossas políticas, das nossas regras em relação a esses outros países e cidades ou províncias que nós somos. O Rangel sempre nos acompanhando para poder dar a garantia, o testemunho de que o nosso sistema de vigilância funciona. Nós fizemos uma mudança na China, em vez de ficar só em Pequim ou em Xangai, nós fomos para províncias menos conhecidas ou um pouco fora desse circuito. Tivemos em Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, tá? São tudo coisas pequenas, 100 milhões, 106 milhões, 110 milhões de habitantes, uma loucura que você vê lá. Né? Então fomos no interior da China, lá, Chongqing, né? Chongqing. A cidade tem 30 milhões de habitantes. A província tem 100 e poucos milhões de habitantes. E foi importante a gente olhar na China que nós temos a impressão
que a China é uma coisa só, como o pessoal da Europa ou da Ásia, olha, a América do Sul é uma coisa só o Brasil. Lá internamente eles também disputam seus espaços, né? Também cada província quer ter maior relevância política e econômica no contexto da China e no contexto fora. Então, os governos locais eles são muito abertos a uma discussão com outro país, com outra estrutura de governo, para poder facilitar o comércio e fazer as coisas andar. Então, foi muito interessante, muito bacana a gente participar desses eventos, porque cada um desses governadores ou secretários que nos atendiam foram muito abertos em falar sobre essa relação que eles têm com o Brasil, o interesse de estar no Brasil na produção. E o interesse, obviamente, sempre da preocupação da segurança alimentar do seu povo e da sua região. Então, nós conseguimos avançar em vários países, depois eu vou passar para o Dilson falar sobre isso, em vários países que nós tínhamos pendências, estavam segurando isso, segurando aquilo. Com a nossa presença, as coisas andam. Eu acho que é natural, alguém vai lhe visitar e você sabe que ele quer alguma coisa, você vai se preparar para dizer sim ou dizer não sobre aquilo que a sua visita vai querer. E é o que acontece nessa área quando nós nos movimentamos fora. Por essa razão, eu tenho defendido, junto ao presidente Temer, de que o governo brasileiro, no caso do presidente Temer, deva fazer algumas incursões comerciais em alguns países. Isso vai ajudar muito o Brasil, vai nos ajudar muito na questão do comércio, porque em cada um desses lugares que nós vamos acelerar as discussões, acelerar as decisões, que muitas vezes as instâncias mais baixas do poder seguram, tem interesse A, B, C ou D, enfim, vão segurando. Bom, concluída então essas etapas, nós tivemos, vocês estão recebendo um release de cidade por cidade onde nós passamos em vários países, várias cidades, e comecei então esses eventos no G20 e terminei na Índia já nos BRICS. Nos BRICS a nossa participação já foi mais incisiva. Nós defendemos dentro desse bloco que deva haver entre os países dos BRICS uma comercialização maior. Esse bloco econômico, por enquanto, ele não passa de uma coisa que nós queremos fazer, mas não temos nada, não temos nem preferência do mercado entre a gente. Não se discutiu isso, tem que se discutir isso, tem que ser mais pragmático, tem que dizer, ok, gente, nós somos em 5, tá? E como é que esses 5 se relacionam? Como é que nós vamos dar preferência comercial um para o outro? Como é que nós vamos fazer? Não tem. Então, o nosso discurso nessa reunião foi nessa linha. Eu conversei com cada um dos 5 ministros representados dos seus países e me parece que nós vamos... Não está ouvindo, não? Acho que o cinegrafista. Eu não estou querendo falar alto para não incomodar, então vamos lá. Então, com cada um desses ministros que nós falamos, a gente percebe claramente que, por parte deles, também tem esse interesse de intensificar a questão comercial. E, mais uma vez, nos BRICS, nós colocamos, então, a questão ambiental. Como eu sei que eles não podem fazer, né, nós temos que, talvez, entre aspas, fazer por eles. Né, e alguém tem que nos pagar sobre isso. Foi muito claro em todas as reuniões que o Brasil precisa ser reconhecido por isso. Que o reconhecimento do Brasil não é só no discurso, o reconhecimento do Brasil é financeiro. Eu não quero que ninguém pague o Brasil para fazer isso, mas eu quero que o Brasil possa vender produtos na frente dos demais por isso. Por isso. Acho que essa é importante a mensagem. Nos BRICS nós defendemos essa tese, foi aceita. O Rangel e o Gilson participaram das discussões, o Dr. Maurício também participou das discussões. Não foi fácil colocar esse tema para dentro, mas foi aceito. Então, penso que no futuro nós podemos tirar aí um pouco de, aspas, vantagem comercial na preferência de produtos entre nós. Então, basicamente é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Eu vou passar primeiro para o Dr. Maurício para ele falar um pouco da impressão dele sobre a viagem, sobre as conversas que ele teve também. Fazer um reconhecimento aqui. Nós damos muita importância à Embrapa aqui internamente, mas fora era muito mais importante que aqui. O reconhecimento que essa empresa tem fora do Brasil é impressionante. Todos os países, com todos com quem nós conversamos, todos conhecem a Embrapa, sabem do papel que ela exerceu no Brasil e muitos querem que ela os dê
a tecnologia que o Brasil tem para que eles possam se desenvolver também. O russo, por exemplo, queria botar o Dr. Maurício na mala e levar embora, né? Não queria nem que voltasse para o Brasil, porque tinha um evento lá e queria que fosse, não dá, tal. Mas é assim, vou chamar assim, o que eles pensam, a África do Sul também, a Índia, todos sempre querem alguma parte do Brasil, né? Mas eu também sempre fui na linha muito clara, ok, nós não temos muito celular para vender, não temos muita televisão para vender, mas nós temos tecnologia agrícola, nós temos um conhecimento gigante. Ninguém fez no mundo o que nós fizemos. Nós investimos alguns bilhões de dólares nos últimos 40 anos para formar o que nós temos hoje. Além dos conhecimentos empresariais, dos produtores, todo o sistema que o Brasil tem, não aconteceu de graça. Custou muito dinheiro para a sociedade brasileira. Portanto, além do reconhecimento comercial que eu desejo, se alguém quer alguma coisa do Brasil nessa área, nós vamos ceder. Agora vamos cobrar também. Ninguém transfere tecnologia de graça de avião, de computador, de smartphone, de qualquer coisa de graça para alguém. Sempre tem preço. E a tecnologia brasileira tem que ter preço também, porque ela é importante. Então, eu queria passar ao Dr. Maurício para rapidamente fazer seus comentários. Muito bem, bom dia a todos, bom dia, ministro. Rapidamente compartilhar com os senhores e as senhoras as nossas impressões em relação a essa que foi uma jornada extraordinária de trabalho por todos esses países na Ásia. Eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que precisam ser relevados como resultados importantes dessa missão. Acho que o primeiro deles é que, na minha visão, essa foi a primeira vez que nós fomos ao cenário internacional com um discurso bastante poderoso, mostrando de maneira muito eficiente. Eu queria destacar a ênfase que o nosso ministro Blairo Maggi deu em mostrar o quanto o Brasil e a nossa agricultura avançaram na direção da sustentabilidade. E, junto com isso, mostrar o potencial extraordinário que nós ainda temos nesse país para fazer crescer a nossa produção e a nossa capacidade de prover alimentos para o mundo. Eu, ministro, na minha visão, esses foram pontos de grande destaque. Eu acho que nós, finalmente, encontramos a fórmula, o discurso, que, na minha visão, é muito poderoso para mostrar o que o Brasil realmente tem feito, os avanços que nós alcançamos e desmistificar essa visão que ainda existe em muitos lugares de que o Brasil não tem uma agricultura sustentável, que nós desgastamos a nossa base de recursos naturais. Eu acho que por onde passamos, o nosso ministro foi muito hábil em contrapor com números e fatos concretos essa visão. Eu acho que isso deixou uma marca muito importante nessa visão, nessa missão. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar, eu acho importante destacar, é a ousadia da gente sair daquele circuito, digamos, mais tradicional, mais convencional das missões. A gente vai para Pequim, a gente vai para Seul, a gente vai para Tóquio. Dessa vez, eu acho que essa missão ela foi ousada no sentido de buscar outras províncias na China, encarar o desafio de olhar para a chamada ASEAN, que é essa associação dos países do Sudeste Asiático. Eu acho que essa foi uma agenda muito ousada, porque nos permitiu olhar para um segmento, uma parte do planeta que, junto com a China, tem um potencial gigantesco de crescimento de demanda e produção, e também de produção de alimentos no futuro. Nós visitamos 4 países da ASEAN, eu acho que isso foi inédito nessa missão também. Ali estão 640 milhões de habitantes, um PIB de 2,6 trilhões, e com um detalhe, os países da ASEAN estão situados no cinturão tropical do globo, assim como nós, né? São países que têm condições muito semelhantes às nossas, que têm desafios e oportunidades muito semelhantes aos desafios e oportunidades que nós temos, e, portanto, é um espaço que o Brasil tem que explorar de maneira mais eficiente. Eu acho que também essa missão, a ousadia de olhar para a ASEAN e fazer esse roteiro através de 4 países da ASEAN foi muito importante. Um pouquinho sobre a pesquisa e inovação. Como o ministro bem colocou, o Brasil é muito reconhecido pelo modelo de agricultura baseada em ciência, né, que ele abraçou há 40 anos atrás. Isso é reconhecido no mundo, os países reconhecem, valorizam. E eu acho que, como o ministro disse, isso é um tremendo no cartão de visitas para o nosso país. Quando a gente vai
né, para a discussão de cooperação no âmbito de comércio, de investimentos, ter também essa possibilidade de cooperar e de interagir no âmbito da pesquisa e da inovação, da cooperação técnica e da cooperação científica, fortalece muito a posição brasileira em qualquer negociação, e eu acho que isso ficou muito evidente em todos os países por onde a gente passou, esse reconhecimento, né, do investimento de sucesso que o Brasil fez no desenvolvimento de um modelo de agricultura baseado em ciência. Para terminar, eu gostaria de dizer que nós tivemos resultados assim, muito interessantes, né, do ponto de vista da Embrapa. Por exemplo, me surpreendeu o governador da província de Cantão, né, nos dizer, Embrapa, venha fazer cooperação com a nossa agência de pesquisa e inovação. Não fique só em Pequim fazendo cooperação com a CAASA ou com a CAS. Né? Então, isso abre outros canais de cooperação científica e técnica para nós da Embrapa, que nós vamos explorar. Apesar de termos ainda pouca presença na região da ASEAN, do Sudeste Asiático, eu fiquei bastante impressionado com o potencial que nós temos de cooperação em pesquisa e inovação com países como a Tailândia, como o Vietnã, né, em várias frentes onde nós temos interesse comum e onde pode haver uma cooperação e uma sinergia muito forte na área de pesquisa e inovação. E sem falar na Índia, né, um país onde nós ainda estamos pouco presentes do ponto de vista de cooperação científica, cooperação técnica, há uma abertura enorme para a cooperação. Durante essa missão nós conseguimos praticamente fechar um acordo de cooperação com a maior instituição de pesquisa da Índia, o ICAR. Nós estamos com um acordo geral de cooperação do ICAR com a Embrapa praticamente fechado. E também tivemos a oportunidade de fechar um acordo com a empresa UPL, que está muito interessada em promover a produção das chamadas pulse crops, que são leguminosas de grãos. Vai haver um crescimento extraordinário na demanda desses produtos pela Índia, com o crescimento da classe média na Índia, o crescimento de um consumo mais sofisticado. Os indianos são, na sua maioria, vegetarianos e consomem quantidades muito significativas dessas leguminosas de grãos, e há um interesse muito grande para que o Brasil se capacite a produzir essas leguminosas e exportar para a Índia. Nós demos um primeiro passo na assinatura de um acordo com a empresa UPL, a partir do qual nós vamos importar para o Brasil materiais genéticos de pulses, de leguminosas de grãos, testar e avaliar esses materiais aqui para darmos um primeiro passo no sentido de fortalecer a capacidade brasileira de produzir e exportar as leguminosas de grãos que a Índia tanto demanda. Em suma, ministro, eu gostaria de dizer que fiquei assim, extremamente feliz, satisfeito de participar dessa missão. Acho que foi uma coisa ousada, inovadora, que o Brasil certamente, a partir dessa missão, realizará muitas outras, né, com igual ousadia, porque o potencial é gigantesco e eu acho que está faltando um pouco, né, o Brasil acordar, né, para a capacidade que tem, para a boa imagem que tem, e ir à luta, né, ir ao mundo, conhecer essas realidades, procurar estabelecer relações fortes e fortalecer com isso cada vez mais a nossa capacidade de fazer negócio, né, de exportar produtos, de fazer cooperação científica e de fortalecer cada vez mais o protagonismo e a liderança da nossa agricultura e da nossa produção de alimentos no mundo. Parabenizar o nosso ministro pela coragem, pela ousadia e pela forma extremamente competente com que ele se posicionou em todos os lugares por onde passamos. Eu acho que o Brasil sai, e a agricultura brasileira e o agro brasileiro saem muito fortalecidos dessa missão que, na minha avaliação, foi uma missão de grande sucesso. Muito obrigado, ministro. Obrigado, doutor Maurício. Angel, palavrinha rápida. Obrigado, ministro. Bom, do ponto de vista sanitário, né, a gente vem acompanhando esse trabalho. Realmente foi uma missão ousada, cansativa, longa. Obviamente, nós fomos precedidos de uma missão precursora, né, do ministro, que pôde acomodar algumas questões técnicas que a gente pudesse, na relação direta com as autoridades desses países que nós visitamos, pudessem estar mais avançadas, e eu atribuo, nas negociações que nós tivemos presentes das questões sanitárias, um grande sucesso. 100% das conversas que nós tivemos
demonstraram que todos os países, sem exceção, reconhecem a grande excelência que o sistema brasileiro de defesa agropecuária, de vigilância tanto animal quanto vegetal tem, e que conquistou nesses últimos anos mais de 150 países por quais a gente exporta, entre eles os países mais exigentes do mundo. Então isso ficou muito evidente, nenhum dos pontos que foi levantado colocou em xeque nenhuma das condições sanitárias que nós temos hoje no Brasil. As questões do ponto de vista burocrático é natural que a gente precise avançar, as pressões diplomáticas e políticas precisam avançar, obviamente todo o trabalho que nós fizemos aqui no Brasil durante anos de investimento em laboratórios, em recursos humanos, em capacitação das nossas equipes, em vigilância, em erradicação de pragas e mudanças de status é que nos garantiram, então, esse processo. Eu fiquei muito impressionado com uma boa parte do discurso que foi feito nas nossas reuniões técnicas, que boa parte desses países estão ainda visando a questão da segurança alimentar, da produção de alimentos, e por isso a Embrapa foi muito, vamos dizer assim, procurada para poder fazer essa transferência de tecnologia e para que esses países pudessem avançar em cima desse processo de segurança alimentar. E a gente aproveitou muito bem esse ambiente de necessidade de segurança alimentar, de garantia de alimentos para a população que é crescente nessa parte do mundo, para poder demonstrar que o Brasil pode suprir, né, boa parte dessa demanda por alimentos com a qualidade. Então, a segurança alimentar, obviamente, garantidas nesse processo de comércio com a segurança do alimento, né, que é o que a Secretaria de Defesa Agropecuária faz para a população brasileira dentro do território nacional e garante esse status para exportação, foi muito bem vista nesse processo. Um dos exemplos que eu gosto de dar, e o ministro teve a oportunidade de visitar conosco, são empresas brasileiras que, com o conceito desenvolvido aqui de segurança do alimento, segurança aplicado, né, fiscalizado, inspecionado pelo modelo brasileiro que foi desenvolvido aqui, conseguiu conquistar vários países do mundo e aplicar a esses países o padrão brasileiro de qualidade. Então, nós percebemos isso lá fora, né? Mudou-se o paradigma desses países quando empresas brasileiras de alimentação se instalaram nesse país. Então, elevou-se o nível de qualidade do alimento nessas empresas lá dentro, o que denota, obviamente, o bom trabalho que a gente vem fazendo aqui internamente. Mais do que isso, é muito importante dizer que o que nós conquistamos hoje, né, a responsabilidade é muito maior, porque se nós conseguimos atingir esse status de estabelecer uma negociação e não ser uma dúvida a questão sanitária, ou seja, as questões sanitárias estão, na maioria dos casos, superadas a partir de argumentações científicas sólidas que são feitas pela nossa equipe de auditores fiscais federais agropecuários dentro da Secretaria de Defesa, a responsabilidade é ainda maior, né? Manter esse sistema funcionando azeitado para que a gente possa, então, não só garantir os mercados que já foram conquistados, como ampliar os demais mercados ali do mundo. Então, independente de serem maiores ou menores, mais ricos ou mais pobres em determinados níveis nesses países, todos eles, obviamente, têm a segurança do alimento como uma barreira justa, né, mas que precisa ser argumentada com todas essas ferramentas que a Secretaria de Defesa tem. Então, eu queria agradecer ao ministro a possibilidade dessa ideia estar presente nessas discussões. Eu saio, obviamente, satisfeito das negociações. Abrimos alguns mercados que estavam ainda esperando essa negociação face-to-face aí das grandes autoridades. E a gente tem muito mais a fazer, obviamente, com todo o apoio que o ministro tem dado. Obrigado, ministro. Obrigado, Rangel. E eu também agradecer a sua participação e dizer que ontem chegou o primeiro carregamento de carne brasileira nos Estados Unidos. Cumprimentar todo o teu time, o Gilson também. O pessoal se envolveu muito, em muito pouco tempo a gente conseguiu, depois da aceitação, né, nós conseguimos rapidamente acertar papelada, certificados, documentação, e ontem chegou a primeira carga da Marfrig chegou nos Estados Unidos. As empresas estavam numa disputa brava para saber quem que ia chegar primeiro ou não, mas enfim, chegou o primeiro carregamento. Eu quero cumprimentar você e toda a sua equipe, seu time, porque realmente as empresas, as duas empresas, eu não vou fazer propaganda, é reconhecimento, né? BR Foods e Marfrig, que estão na Ásia presente, eles estão indo para lá, e lá a exigência é menor que no Brasil, mas eles estão partindo do ponto, como disse o Dr. Rangel, partindo da exigência brasileira, não só na questão fitossanitária, mas também nas questões sociais das empresas que estão indo para lá e na questão ambiental. Isso é muito bacana,
de ver um conceito brasileiro sendo levado para fora e sendo referenciado, e sendo elogiado pelas autoridades locais, de que isso faz com que eles sejam elevados os níveis de exigências que eles estão fazendo hoje lá. Então, é um reconhecimento muito interessante. Então, eu quero passar para o doutor Odilson para que ele possa fazer as explanações das nossas negociações comerciais entre governos. Obrigado, ministro. Obrigado a todos aqui pela possibilidade de falar um pouco dessa missão que eu considero que foi a maior missão do agro brasileiro até hoje. Nunca houve uma missão tão grande, tão intensa, com tantas negociações, num período tão longo, com o ministro de Estado coordenando durante todo o período. Então, é uma missão histórica para o Ministério da Agricultura, e uma missão dividida em 3 fases: investimentos, negócios e abertura de mercado. Então, houve resultados bastante interessantes em todas essas áreas. Na verdade, houve uma parceria público-privada, onde a gente ia e o setor privado, negociações com o setor privado e depois negociações oficiais. Eu chamaria atenção no discurso do ministro e do Maurício, que esse discurso poderoso da sustentabilidade nos dá algo que falta ainda ao agro brasileiro: agregação de valor. E nenhum país pode agregar tanto valor aos seus produtos agropecuários como o Brasil em relação ao tema de sustentabilidade. Nós temos condição de agregar valor ao produto brasileiro pelo item de sustentabilidade. A missão realmente foi muito ousada, quebramos paradigmas, a gente visitou algumas províncias chinesas. Só a província de Cantão, ela exporta 5 vezes mais que o Brasil. Ela exporta 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E houve surpresas. A gente esperava, numa reunião empresarial, 2 empresários, apareceram 80 empresários, querendo comprar produtos do Brasil, com interesse muito grande. Então, a gente tem uma expectativa que foram gerados negócios de mais de 100 milhões de dólares nas várias rodadas comerciais, investimentos em torno de 1 bilhão de dólares e abertura de mercados que vão chegar de 500 a 900 milhões de dólares nessa viagem. Então, nós tivemos negociações, por exemplo, muito importantes. Para citar algumas, por exemplo, no Vietnã, nós revogamos a restrição que existia para a habilitação de novos estabelecimentos, produtores de carne, exportadores. Há 40 estabelecimentos que podem entrar agora na exportação dos 3 tipos de carne para o Vietnã. Nós abrimos o mercado de lácteos do Brasil ao Vietnã. Também exportação de produtos à base de carne de aves e produtos à base de carne de suína ao Brasil. Foi revisto o certificado sanitário internacional. Também vamos receber uma missão do Vietnã para habilitar estabelecimentos exportadores de ração ao Vietnã, um mercado muito grande. Na Tailândia, nós avançamos bastante na questão de carne bovina, uma pendência que havia há muitos anos. O Brasil entregou o famoso questionário sobre carne bovina. Há uma expectativa que a gente receba a missão da Tailândia e a gente possa abrir o mercado de carne bovina do Brasil para a Tailândia. E também haverá uma missão à Tailândia para importação de rações, principalmente para aves. Na Malásia, também avançamos na questão de carne bovina, material genético de bovinos, exportação de bovinos vivos e carne de aves. Há uma expectativa de maior abertura para a exportação de carne de aves no Brasil, graças também ao modelo de algumas empresas brasileiras localizadas na Ásia, como já foi dito pelo ministro, de importar matéria-prima do Brasil, processar, agregar valor e exportar para todos os países da Ásia. Então, a Tailândia, que é um dos países da ASEAN, que é um mercado de 600 milhões de habitantes, com a classe média cada vez mais de maior poder aquisitivo, haverá uma abertura muito grande na Tailândia, principalmente com o investimento brasileiro que foi anunciado na Tailândia também para processamento, principalmente de carne de aves. A Malásia também deve enviar missão ao Brasil para a exportação de bovinos vivos e
e renovação de estabelecimentos exportadores de carne de aves também na Malásia e expectativa de investimentos brasileiros naqueles países. Na Índia, houve muita negociação, o principal retorno da Índia foi na área de investimentos. A empresa, o PL, deve investir no Brasil 400 milhões de dólares para produzir síntese, um ingrediente ativo para produtos agroquímicos no Brasil. Usualmente o Brasil importa o ingrediente ativo e formula. Pela primeira vez nós vamos produzir o ingrediente ativo aqui e também 100 milhões de dólares de investimento na área de lentilhas. A Índia tem uma expectativa de consumo, além da sua produção interna de lentilhas, de 7 milhões de toneladas que ela vai precisar importar de lentilhas no ano que vem, e até 30 milhões de toneladas em 2030 de lentilhas. Então, há uma procura enorme para que o Brasil possa fornecer esses produtos para o mercado indiano. Então, isso é um geral das nossas negociações. A missão foi muito bem coordenada e teve uma preparação de mais de 4 meses para essa missão. Em todos os locais que a gente chegava já estava tudo preparado, as negociações, uma missão prévia da SDA e da SRI percorreu todos os países, então a possibilidade também de maçã e alguns outros produtos também para a Índia. Então, esse é o resumo. Carne suína também, o Rangel está me falando, eles entregaram os requisitos para a gente exportar carne suína para a Índia, embora não seja a totalidade da população indiana que consome carne suína, mas uma parte de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes já é muita coisa. Então, eu acho que, no geral, a missão foi muito exitosa e a gente conseguiu bons resultados que vão ser notados também ao longo do tempo dessa missão. Então, muito obrigado, ministro, e os colegas que participaram e auxiliaram na logística dessa missão, que não foi uma logística fácil, mas foi muito bem planejado e deu tudo certo. Ninguém perdeu nenhuma mala na missão, pelo menos até agora. Aliás, até uma mala chegou a mais da missão. Chegamos no aeroporto com uma mala a mais. Alguém pegou da recepção uma mala e levou junto. É um trabalho danado. Bom, gente, muito obrigado. Eu quero, antes de passar as perguntas, então, agradecer aqui mais uma vez a participação dos nossos embaixadores. Eu diria o seguinte, nós temos que fazer um reconhecimento a esse pessoal. O setor de produção quer saber de produzir, são deles. Eu quero produzir, eu quero vender. Só que entre quem produz e quem consome do outro lado, tem um outro mundo que a gente não conhece. E sem os nossos adidos, sem a participação política e principalmente do pessoal das embaixadas, nós não vamos a lugar nenhum. Não tem como transitar nesse meio de tantas armadilhas, de tantas exigências, de tantas negociações, interesses que cada um dos países tem. Então, quero aqui nominar o nome dos nossos embaixadores, o embaixador em Pequim, na China, o embaixador Marcos Caramuru de Paiva, da Malásia, o embaixador que está em Kuala Lumpur, o Carlos Ricardo Martins Seglia, o embaixador na Coreia do Sul, o Luiz Fernando de Andrade Serra, na Tailândia, o embaixador em Bangkok, o Gilberto Fonseca Guimarães de Moura, também o embaixador nosso na Índia, o embaixador Tovar da Silva Nunes, o nosso embaixador de Mianmar, que ele fica em Singapura, mas atende também aquela região, ele fica em Yangon, o Debrair Isaías da Silva, e o nosso embaixador em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o Paulo César Meira de Vasconcelos. E no Vietnã, o embaixador fica em Hanoi, o embaixador Marcos Antônio Diniz Brandão. E também agradeço ao nosso chanceler, o ministro Serra, por essa equipe, e também a Apex, que nos apoiou, o embaixador Jaguaribe, que hoje toma conta da Apex. Também do nosso time, além dos que já foram aqui ditos, o Dr. Rangel, o Dr. Dilson, nós tivemos o Raul, que nos acompanhou o tempo inteiro, um pouco à frente, um pouco atrás, mas sempre resolvendo os problemas nossos da missão. O Juscelino também, que esteve conosco, o Dr. Maurício, o Dr. Castilho também, que nos acompanhou, o Pedro. Eu nem tive a oportunidade de ver o Pedro, acho que na viagem,
e também a precursora nossa que teve o Bernardo e o Leandro. Enfim, se hoje nós podemos aqui dar essa entrevista e dizer que foi um sucesso sob o nosso ponto de vista, e tenho certeza que foi, é porque teve uma equipe muito boa, determinada, que esteve conosco, esteve à nossa frente e agora, principalmente, depois de tudo feito, eu tenho dito ao Dilson, que cuida da parte internacional, agora também ao Dr. Rangel, agora é a hora de nós não deixarmos o boi escapar, né? A gente botou no brete, agora é hora de a gente cuidar, né? E eu, como agricultor que sou, sempre digo que ninguém colhe sem preparar o terreno, sem semear, sem cuidar, para depois colher. Não vamos nos iludir que toda a colheita dessa viagem nós fizemos. Não, acho não, certeza absoluta. Tem mais coisa plantada para o futuro do que nós podemos trazer nesse momento. Agora, mais uma vez, as empresas brasileiras, e nós tivemos junto, já foi dito aqui, em torno de 40 empresários, dos mais diversos setores, como etanol e açúcar, peixes, madeira, vamos ver aqui para não errar, não deixar ninguém de fora, carne bovina, carne suína, carnes de aves, milho, presidente da Associação Brasileira, gado vivo. O Brasil é um grande exportador de carne viva e tem um mercado gigante pela frente nessa área, do complexo de soja, couros. Eu não sabia, o pessoal de couros põe 3 bilhões de dólares por ano na balança comercial brasileira. Um subproduto do boi, quer dizer, você vê como tem negócio para se fazer nesse mundo. Açúcar, etanol, já falei, os lácteos, nós abrimos o mercado de lácteos aonde foi? No Vietnã. Era um desejo deles também acho que vai ser discutido no Japão também agora. Você vai para o Japão, né? Vai ser discutido no Japão, Rússia. Também os pescados, muito importante a participação do pessoal de Rondônia, uma senhora, Janine, que esteve conosco o tempo inteiro, acompanhando, discutindo e vendo. O pessoal de Madeira, de Mato Grosso, que estava lá, segundo ele, disse, olha, na Índia agora o que eu tiver de produção vou vender. Ótimo, então. O pessoal de biotecnologia também esteve conosco, associações, pessoal de bebidas e de café. Então, uma gama de empresários muito bem representados, muito bem capacitados para discutir, para fazer os negócios. Então, o Brasil tem, daqui para frente, uma lição grande para fazer e não perder os contatos que nós criamos nesse momento. Mais uma vez, reconhecer também na Índia, principalmente, o envolvimento da UPL, que está no Brasil e que anunciou, né, quando nós estávamos lá, um investimento de R$1 bilhão em uma nova fábrica, que estão decidindo onde vão fazer, em função da infraestrutura necessária nos portos, o que eles precisam para tocar o negócio deles, mas lá o apoio que nos deram também, junto ao governo indiano, foi muito importante, foi uma missão extremamente valorizada, comemorada e respeitada pela política indiana. Nos sentimos muito bem lá com a participação desse pessoal. Obrigado, ficamos agora à disposição das perguntas dos senhores, se ainda houver. Já saiu, vou lá no fundo. Ministro, Daniela do Terra Viva, queria saber o seguinte, os técnicos, né, que virão ao Brasil para a inspeção de frigoríficos, Vietnã, Malásia e Coreia do Sul, já existem essas datas e a partir daí já é dado o último passo, eles autorizam os frigoríficos, as exportações já acontecem este ano das carnes. Uma segunda pergunta, então, quais cidades ou estados aí são fortes candidatos para receberem essa fábrica da Índia? Quando deve começar a construção? Esse lote que foi para os Estados Unidos de carne bovina in natura, qual foi a quantidade que chegou lá, então? E infraestrutura, se o senhor puder falar também, assim, o senhor também fez a propaganda da necessidade de infraestrutura para o Brasil. Então, tem empresas aí asiáticas interessadas em investir em infraestrutura, que é realmente um grande gargalo, né, para nossa produção agrícola. Obrigada. Tá bom. Vamos lá. Carnes, nós temos missões aí programadas de agora para o final do ano, várias delas que ficaram de ajustar as datas por último, né? Por exemplo, Coreia, carne suína de Santa Catarina. Está ok? Passa agora por um referendo, né, por uma votação na Assembleia Nacional deles. Feito isso, missão para o Brasil, reconhecido os estabelecimentos, pode começar a vender. E os outros países a mesma coisa. Então,
nós vamos agora, daqui para frente, estar dentro daquela lição que eu disse, não vamos deixar o boi fugir agora, né? Agora nós temos que estar cobrando, temos que estar conversando para que possa realizar. Mas daqui para o final do ano, eu acho que várias missões irão acontecer para que a gente possa fazer isso. A fábrica da UPL, eles vão decidir em função de infraestrutura portuária, fornecimento de algumas outras coisas que precisam para essa indústria, de ter nos pontos onde eles pretendem investir. Inicialmente, eles estavam pensando de ir para a Bahia, Camaçari, né? Mas parece que tem alguns problemas que eles não estão conseguindo contornar, então vão olhar outros lugares. Mas não é uma planta para o interior do Brasil, né? Eu já recebi pedidos lá de Mato Grosso, de vários municípios, para que pudessem trabalhar, para que eles fossem para lá. Eu gostaria muito de poder ter uma indústria dessa no meu estado, mas não nesse momento, não é o tipo de investimento para o interior, porque é uma fábrica de síntese, né? E tem que ter um complexo de fornecimento de gases e outras coisas que ele não pode montar isso num lugar isolado, senão ele vai ficar fora de mercado, né? Então, eles vão decidir onde fazer. Questão de carne para os Estados Unidos, são vários embarques que foram feitos, vários embarques nesses últimos dias. A quantidade que chegou lá parece que é bem pequena, dá para um churrasco, 2 toneladas. Foi de avião para a empresa poder marcar a posição de que foi a primeira empresa brasileira que foi a mais antiga de fazer isso. O que não faz a concorrência, né? Viva a concorrência. Deve ter perdido um bom dinheiro nessa exportação, mas valeu a pena. A infraestrutura a gente conversamos em todos os lugares, mas não era um público selecionado para isso, era um público mais comercial mesmo, de carnes, de cereais, enfim, dentro da linha que nós falamos. Mas ficou sempre a nossa mensagem da questão aí das oportunidades que o Brasil está tendo. Sempre disse que sei, né, como empresário, de que alguém para fazer um investimento num país ou qualquer lugar, ele precisa de mais ou menos 3 coisas. Saber como entra no negócio, como ele fica no negócio e, principalmente, se ele quiser sair do negócio, como é que ele sai. Sem regras claras, nós não teremos sucesso. Então, eu espero que o programa que o meu governo, que o nosso governo está desenvolvendo, traga no seu bojo essa segurança para os empresários, para que eles possam investir. Alguns reclamaram comigo dos calotes que receberam por último no Brasil, né, em algumas empresas que venderam e não puderam entregar aquilo que prometeram. Isso também é um ponto ruim para o Brasil, né? Cada vez que algum brasileiro apronta alguma coisa com alguém do exterior, isso tem um preço a pagar. Infelizmente, é assim que funciona. As pessoas não olham individualmente uma pessoa dentro do Brasil, elas olham assim, o que o Brasil pode dar de garantia, o que o brasileiro faz, enfim, por isso que eu te falei, 3 coisas. Como entra, como fica e como sai. Isso. Manaíra, do Canal Rural. Algumas dúvidas que queria esclarecer com o senhor e com o secretário mundial e também com o presidente da Embrapa. Em primeiro lugar, ministro, o senhor falou aí de construir esse discurso para agregar valor ao produto brasileiro, de termos uma agropecuária desenvolvida em um ambiente de sustentabilidade ambiental e, com isso, ter a preferência de alguns países para o produto brasileiro e até agregar valor, né, deixar esse produto mais caro. Diante desse discurso desses países, qual foi a impressão que o senhor teve sobre o quanto esse tipo de ação realmente tem relevância nesses mercados ou não, se são mercados que estão mais interessados na segurança alimentar e isso não faria tanta diferença? Então, eu queria entender um pouco disso. O senhor falou nos negócios que foram fechados entre 1 bilhão e meio, que devem ser fechados, né? Entre 1 bilhão e meio e 2 bilhões de dólares, não é isso? Nessa viagem. Eu queria entender se isso foi com as 35 empresas que viajaram com vocês ou se esse é um valor que deve ser fechado daí para frente, com essas aberturas, com outras empresas também. E inclui uma perguntinha aqui sobre a reabertura do departamento do café aqui no Ministério. Me parece que está para ser aberto, queria saber se já tem nome, etc. Ao presidente da Embrapa, eu queria entender um pouco sobre como essa parceria com a UPL, presidente, vai incentivar a produção de grãos como grão de bico e ervilha aqui no Brasil. A gente sabe que só tem uma empresa que comercializa, que produz grão de bico em escala comercial
E a ideia é, então, aumentar isso, como incentivar o produtor brasileiro a se interessar por isso. E, por último, ao secretário Rangel, é uma pergunta que não foi tratada aqui hoje, não é um tema que foi tratado aqui hoje, mas talvez o senhor possa responder sobre a questão da pirataria de sementes. Nós sabemos que lá em Mato Grosso existe um problema grave com essa questão. As associações de sementeiros identificam cerca de 30% das sementes disponíveis são pirateadas. Eu queria saber o que o Ministério tem feito ou pode fazer para reduzir esse número, se o produtor pode mudar de mentalidade e passar a comprar a semente certificada, né? O que o governo pode fazer para trabalhar isso na cabeça do produtor e também para fiscalizar melhor essas sementes. Obrigada. Vamos lá. Vamos ter mais uma hora, né? Rapidamente, se o discurso faz diferença, nessa região faz. Você pode ter a impressão de que eles lá não ligam muito para a questão ambiental, eles não podem voltar onde nós estamos. Eles já têm, a gente visou a cidade lá 5.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, quer dizer, os caras estão há muito tempo fazendo o que fazem e não tem como voltar. Agora, que existe um apelo ambiental em todo mundo, existe. Principalmente nos mais novos, isso é evidente que existe. E cada um faz seu discurso dentro do que pode. Né? Eles fazem um tipo de discurso, nós fizemos um outro. Mas eu penso que é aí que está a grande oportunidade que o Brasil tem e nós temos que inserir isso na discussão. Ninguém vai nos dar nada de graça por isso. Tá certo? Quando eu falo que custa muito, eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, para não falar dos outros. Eu tenho uma das fazendas em Mato Grosso, eu tenho uma área de 80.000 hectares de terra que está lá. Comprei essa fazenda, tinha 40.000 hectares abertos. Tá certo? Então tem 40.000 hectares fechados na fazenda. Se eu pudesse abrir toda essa área e produzir, eu faria 80.000 hectares de terra para produzir. Cada hectare de terra aberto vale na região hoje em torno de $10.000 por hectare. Um pouco mais, vou fazer conta redonda. $10.000 por hectare. Quanto vale os 40.000 hectares que estão fechados nessa fazenda? Quanto eu, como empresário, o país, o meu estado, o município, perdem de arrecadação por não ter aberto essa propriedade? Quer dizer, esse é o discurso que o Brasil tem que cobrar. Nós não vamos desmatar, mas também não podemos deixar de graça esse negócio. E ninguém vai nos dar nada se nós não formos eficientes em mostrar que nós estamos fazendo a coisa correta. Então, tem muita relevância. Assim. Você falou de valores. Os valores, eu disse no início, é muito difícil falar em valores. Mas esse 1,5 bilhão, a 2 bilhões, nós estamos falando em investimentos que podem acontecer e também de mercado que podem acontecer. Esse podem é porque as empresas precisam fazer a lição de casa agora. Elas precisam persistir, insistir, correr atrás, elas têm os contatos, foram feitos, as reuniões todas foram feitas num ambiente negocial. Mas eu, como governo, não posso dizer se esse negócio vai sair ou não. Cabe ao governo, como já disse anteriormente, criar as condições necessárias para que isso aconteça. Em muitos momentos das conversas, eu fui muito claro com o pessoal. Olha, o mesmo caminho que leva as mercadorias brasileiras para o exterior, podem trazer mercadorias do exterior para o Brasil. Tá certo? Eu não posso ter medo de competir num mundo globalizado. O Brasil precisa se modernizar. Nós queremos abrir um mercado de carne para o Japão. Um mercado de carne bovinas do Japão. O secretário Novak vai para lá daqui a alguns dias para tentar negociar isso. Ora, eles querem vender carne para o Brasil, Wagyu. Né? Excelente, excepcional carne, mas custa, sei lá, R$300, R$200 o quilo. Qual o problema de deixar entrar isso no Brasil? Nenhum. Então, nós temos que nos modernizar, pensar globalmente no mundo. Eu acho que esse é o papel que o MAPA tem de cuidar dentro das propriedades. O agricultor sabe fazer muito bem. Nós não precisamos nos interferir lá. Mas no mercado fora nós temos que fazer. A questão do café, sim, o departamento vai ser reaberto, já foi recriado, né? Estamos numa discussão. Nós não, o setor está numa discussão de buscar um nome. Eu disse, olha, eu vou recriar e vocês indiquem alguém para cuidar desse setor. Como eles ainda, o café é a cultura, junto com a cana-de-açúcar, mais antiga do Brasil, tem muitas lideranças, muita gente que fala para cá, para lá, tem muitas entidades, e aí é difícil chegar num acordo. Diferente do pessoal da soja, do milho, do algodão, que são poucas as pessoas envolvidas. Mas está resolvido o assunto. Eu posso responder da pirataria, Angel? Por favor, eu gostaria. A pirataria é um mal gigante para a agricultura, muito grande.
porque ela não paga taxas tecnológicas, não reconhece o poder da inovação que tem. Portanto, o Ministério da Agricultura faz o que pode fazer, tem que se envolver mais, mas é um caso de polícia, né? E o Ministério da Agricultura, os produtores de Mato Grosso têm exercido essa atividade. Não é possível que algum produtor mais esperto, ou que queira ser mais esperto que os demais, produza sementes, põe no seu armazém e venda sem documentos. Nós não podemos permitir essa situação. Se quisermos avançar, se quisermos ser protagonistas como somos na agricultura, nós temos que nos dar, né, temos que dar o braço a torcer à legislação. É assim que funciona. E o Ministério é atuante nisso. É só receber alguma denúncia, a gente vai atrás. Eu, como sou do setor, né, também tenho ouvido sempre, e cada vez que ouço, vamos cuidar disso. E o Brasil, o Ministério, o MAPA, fez um convênio com as instituições estaduais, no caso do Mato Grosso, o INDEA, que tem uma estrutura muito grande no interior, e eles hoje são autorizados, né, por convênios com o Ministério da Agricultura, de autuar e de fazer a fiscalização que está lá. Portanto, se alguém tem alguma evidência de que algum produtor esteja comercializando sementes, por favor, nos avise que nós não teremos nenhum receio, mas nenhum de receio, de botar a Polícia Federal em cima para resolver esse assunto. E nós mesmos vamos fazer isso também. Maurício. Duas palavras sobre a questão da sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que pensar que estamos indo em direção a um futuro em que nenhum país vai querer comprar de provedores que não têm uma produção sustentável. Eu acho que o nosso discurso é um discurso poderoso nesse sentido. A outra questão importante é que, por trás do nosso discurso, tem uma mensagem, eu acho que, por enquanto, meio subliminar, de que o Brasil está se preparando para definir um novo padrão de produção em resposta ao novo padrão de consumo que está surgindo no mundo. Eu acho que isso nos destaca e nos diferencia. Eu acho que o Brasil, em pouco tempo, estará numa posição muito diferenciada para discutir, para negociar nos grandes acordos internacionais em função dos avanços que ele está fazendo na sua produção sustentável. Eu acho que a gente tem que colocar isso em evidência. A parceria com a UPL é relativamente simples. Nós não temos o costume de consumir no Brasil as chamadas leguminosas de grãos. Os indianos têm esse costume porque é uma sociedade em grande parte vegetariana e é daí que eles obtêm as proteínas de melhor qualidade, através dessas leguminosas de grãos. O grão de bico, as lentilhas, o feijão calpi. Como nós ainda não temos material genético abundante, né, nós optamos por fazer essa parceria com a empresa indiana, que detém material genético adaptado a regiões que provavelmente que são similares a regiões com potencial de produção no Brasil, que nós vamos fazer ganhar tempo. Através da parceria com a UPL, nós vamos importar material genético de alto desempenho da Índia e desenvolver uma grande rede de teste e avaliação desses materiais para avaliarmos quão adaptáveis eles são, disseminarmos aqueles mais adaptados para os nossos agricultores, enquanto a Embrapa, né, se dedica a fortalecer os seus programas de melhoramento e desenvolver novos materiais genéticos bem adaptados à realidade brasileira. E tem uma ideia do tamanho dessa área pode chegar e a ideia então é voltar a exportar esse produto? Os números são grandiosos, né? Há uma expectativa de importação de 7 milhões de toneladas já nos próximos 2 anos. Essa produção, essa demanda é crescente por causa da taxa de crescimento na Índia, 6,5%, 7% ao ano. A classe média está crescendo e, por consequência, está crescendo a demanda por uma alimentação mais sofisticada. Eles colocam 15 milhões de pessoas, 14, 15 milhões de pessoas todos os anos na rua para consumir. Quer dizer, nascem 15 milhões ou 14 milhões de indianos todos os anos. Eu estou falando de 30 milhões de toneladas de lentilhas no futuro. Se for uma tonelada por hectare, nós estamos falando de 30 milhões de hectares. Quer dizer, nós estamos falando então de 3 toneladas, 10 milhões de hectares. É um negócio, desculpa, mas é um negócio que está aí, que se nós conseguirmos, através das variedades que virão para cá agora, determinar, olha, essa variedade pode ser produzida no centro-oeste, ou essa não, é mais no sul. Nós temos que agora mapear isso, trazer todo esse material, distribuir na rede da Embrapa, distribuir na rede da Fundação Mato Grosso e outros que queiram fazer, e depois, de algum tempo, a gente vai ter uma ideia de como é que isso se comporta em determinadas regiões do Brasil. Então, potencial. O indiano falou para mim, depois que vocês começarem a fazer lentilhas, vocês vão esquecer soja. Eu falei, pelo amor de Deus.
Ministro, bom dia. Ministro, bom dia. Ashley, da agência Reuters. Queria saber se a China, as empresas chinesas, mostraram interesse em retomar os planos de compras de terra. No Brasil, vamos seguir com a estratégia de comprar processadoras e trades de grãos aqui. Segunda pergunta é sobre milho. Quais são as perspectivas de venda de milho à China? Os chineses importam muito pouco milho do Brasil e isso pode mudar. Terceira pergunta a China abriu uma investigação sobre importações baratas de açúcar. Isso pode afetar o Brasil? Pode haver alguma medida de antidumping? Ok. Questão de terras, sim, quase todos os lugares que nós passamos tinha essa pergunta, né? Pode? Não pode. Por enquanto, não. O Brasil não permite esse tipo de coisa. Se mudar a legislação, eles poderão fazer algum investimento. Mas me parece que os chineses mudaram um pouco essa tese de querer plantar, né? Porque as experiências que tiveram fora do Brasil, fora da China, não são muito exitosas. Por trás de toda a questão agrícola, capital, conhecimento, tem uma peça-chave, que é o produtor rural. Tá? Esse é o que comanda o processo, e a agricultura é uma coisa que, se você não fizer hoje, tem que se fazer hoje, tu tem que fazer amanhã, mas já não é mais a eficiência que você deixou de fazer hoje. Então, eu diria o seguinte, que nós não temos gaúchos suficientes para exportar para o mundo, para fazer agricultura, né? Ficaria muito caro também para fazer isso. Então, a questão da terra sempre é um tema colocado, mas me parece que não é mais relevante para eles, uma vez que eles mudaram um pouco a abordagem de querer controlar um pouco a questão de trades, tirar algumas trades fora entre a produção e o consumo. Isso é bem claro que eles estão fazendo, grandes investimentos. Percebi que esse é um investimento que vai se ampliar no Brasil, outras empresas virão fazer investimento nisso. Também na área de infraestrutura, me parece que é importante que eles possam participar, poder ligar esses corredores da produção, da zona de exportação. Qual que é a questão do milho? O Brasil não é um grande fornecedor de milho para eles, nós temos um problema de reconhecimento, né? Problema de reconhecimento de tecnologias de transgenia, nós temos esse problema, então é limitado com eles. E a questão do açúcar, eu conversei com o vice-ministro da Agricultura que estava na Índia, perguntei a ele sobre esse assunto, eles, olha, não se preocupe com isso, não é um assunto contra o Brasil. Acontece que está chegando açúcar na China a preços mais baixos do que eles estão podendo operar lá internamente. E a China é um negócio bem, você conhece bem como funciona. A China é o maior produtor mundial de alimentos. Eles produzem muito internamente. Eles compram alguma coisa que falta. Só que se alguma coisa já é muito importante para fora. Então, eles são grandes produtores de açúcar. E no momento em que o mercado é inundado por um açúcar mais barato, significa que internamente as coisas começam a ser cobradas do governo. Por que tem açúcar mais barato do que eu estou produzindo, meu custo de produção? Então, o governo precisa olhar isso. Ele me disse claramente, não se preocupe com isso, nós vamos averiguar, nós vamos levantar e depois vamos falar sobre o assunto. Então, é um processo inicial. O Brasil vai acompanhar de perto esse assunto, não vai deixar assim também, não tem importância deixar, não, nós vamos olhar com toda a tranquilidade, mas segundo ele não é um assunto de se preocupar nesse momento. Vamos fazer um levantamento para saber onde estão saindo esse açúcar mais baixo. Do Brasil, tenho certeza que não é. Bom dia, Cristiano, do Valor Econômico. Tenho algumas dúvidas aqui para esclarecer algumas estimativas que foram feitas de números. O Adilson disse, né, a expectativa com a abertura de mercados, um negócio entre 500 a 900 bilhões. Eu queria saber que países que vocês consideram para essas estimativas e se é possível desdobrar essas estimativas por países e produtos entre esses 500 e 900 milhões. E quando vocês falam em $1 bilhão em investimentos, vocês estão considerando que produtos, que setores? Outra dúvida é com relação à fábrica da UPM, até que eles anunciaram um investimento de $1 bilhão, né, na fábrica. Depois o Edson citou que vão ser investidos 400 milhões. Né, não, a gente está falando de dólares. De dólares. É R$1 bilhão. A
diferença é essa. Tá. E os 100 milhões para a produção de... 100 milhões é de investigação que eles pretendem gastar aqui internamente para bancar esses estudos aí de desenvolvimento de variedades. Tá. Aí, com relação à China, a gente sabe que havia umas pendências de habilitação, né, de frigoríficos. Eu queria saber se isso foi resolvido, se há, enfim... Não foi resolvido. Conclusão dos acordos. Não foi resolvido. Cobrei novamente do ministro esse assunto e, infelizmente, é um assunto mal parado para nós, né? Nós queremos ampliar. Eles, inclusive, fizeram anotações para nós essa semana de algumas plantas que estão sob investigação de qualidade de produto, alguma coisa, nós não sabemos bem ainda, mas tem coisas que nós precisamos olhar o que está acontecendo lá. Nós queremos ir numa direção, eles estão indo no outro. Aves. Nós temos que entender o seguinte, o Brasil já tem 17%, né, do mercado de alimentos na China. A gente está bastante grande lá também, então eles também têm receio. Como eu tenho, o Brasil deve ter receio de estar só no mercado, e eles também têm receio de não ter só um único fornecedor. Faz parte do jogo, né? Nós saímos um pouco fora da China, para poder amanhecer todos os dias e respirar. Né? Então, a pessoa, se um dia esse cara levanta de mau humor e fala assim, não vou comprar mais do Brasil, o que vai acontecer? Tá? Então, temos que respeitar aí as posições de cada um, mas persistir nas nossas intenções. O Dilson quer falar sobre os investimentos? Sim. Então, investimentos da indústria, 400 milhões de dólares, a gente avalia mais ou menos R$1 bilhão, mais 100 milhões das lentilhas. Nas rodadas de negócio, principalmente na Coreia, há uma expectativa de investimento também em negócio no Brasil de 200 milhões de dólares. Então, todos esses dados foram fechados pelas rodadas de negócio. Então, há grandes expectativas de investimentos, mais ou menos em torno de 900 a 1 bilhão de dólares. A estimativa de abertura de mercados em torno de 500 a 900 milhões de dólares, nós estamos fechando com o Departamento de Assuntos Comerciais. Nós temos carne suína na Coreia, carne bovina do Brasil para a Tailândia, provavelmente carne suína para a Índia, material genético, uma série de produtos que estão sendo avaliados o potencial de mercado do Brasil para esse país. Então, a gente estima entre 500 a 900 milhões de dólares de abertura desses mercados. Mais as Isso dito pelas empresas. Isso dito pelas empresas com valor, mais as negociações que foram feitas nas negociações entre empresas, que a gente estima também que foi acima de 100 milhões de dólares. Negociações assim, eu quero comprar madeira, quero comprar isso, já tem mais ou menos quantidade. Então, eles fizeram um levantamento com os empresários locais que foram lá junto com os outros empresários. Então, todo esse quadro nos dá uma expectativa entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares de estimativa, um potencial bastante firme de negócios mais imediatos da missão. Lógico que isso vai ser provavelmente multiplicado posteriormente com os anos, de acordo com essas aberturas comerciais, esses investimentos. Isso deve confirmar a partir do ano que vem? Já tem várias empresas que já estão encaminhando os negócios. Provavelmente uma parte desse potencial já vai sair esse ano. E no ano que vem com maior consolidação ainda desses mercados. Cristiano, mais uma vez, o governo brasileiro ele não compra e não vende. Certo? São as empresas que fazem. Então, estimativas são das empresas, a responsabilidade de vender são das empresas. Nós precisamos harmonizar a legislação. E o objetivo principal dessa minha viagem é de conversar, e foi de conversar com cada um dos governos, estimulá-los a reconhecer nosso sistema de vigilância, nossa legislação, e principalmente, antes de algum empresário querer vender alguma coisa, a gente ter acertado essa documentação. Vou dar um exemplo. O Brasil quer vender mel. Não tem um mercado de mel, mas tem uma legislação para mel. Nós precisamos, a nossa SRI, o Rangel com a turma deles, nós precisamos deixar abertos os mercados para a comercialização de mel. Estou dando um exemplo. Né? O dia que algum empresário queira vender mel, ele vai ter a possibilidade de discutir comercialmente esse assunto.
mas a parte legal, a parte documental, o Brasil tem que deixar aberto. É isso que eu defendo. Nós não podemos ter problemas como tivemos aqui, já foi dito aqui algumas vezes, de ficar 5 anos sem responder um questionário. Isso não pode. Um país que quer vender tem que estar pronto, com a documentação em dia. E esse é um dos assuntos que aqui no Ministério nós estamos tratando com muito cuidado, deixar tudo isso muito alinhado, pronto. Quem tiver sugestões, por favor, a reclamação. Eu não quero ouvir como ouvi em alguns lugares. Eu te mandei um documento em 2010 que não me respondeu. Não dá. Eu preciso vender. O cliente sempre tem razão. Não tem que atender isso de bate-pronto. Ministro. Oi. Raíssa, da Três Poderes. Durante a viagem, o senhor criticou a ausência do Brasil em alguns eventos, falou que o produtor não se vende muito. Como o Ministério pretende trabalhar isso a partir de agora? Como os investidores estão vendo o Brasil, né, nesse momento que a gente vive? Eu também queria saber mais sobre a viagem ao Japão, do secretário. Obrigada. Exemplo, nós estamos numa feira de frutas, de fruta e logística em Hong Kong, uma maravilha de feira, não tinha um expositor brasileiro. Nenhum. Isso é a maior feira do mundo. Não é possível que isso continue acontecendo. Então nós precisamos estimular os setores para que eles estejam presentes. Pegamos lá quanto é que custa, lá estava o Chile, como gigante do negócio, Argentina, Peru, Colômbia, todo mundo lá, e o Brasil não está presente. Quer dizer, como é que nós queremos vender se não estamos presentes, não estamos nos mostrando, e mostrando o que nós temos, estimulando o comércio, sabe? Então é isso que é a referência. E tem algumas feiras importantes que estão acontecendo na Ásia, que nós somos convidados, nós vamos repassar isso às associações, que são eles que têm que ir. O governo vai ajudar através de Apex e coisa, mas quem tem que fazer a frente nessa área são os empresários, são as empresas. Infelizmente, nós no Brasil, nós somos muito internos, somos muito para dentro, nós não olhamos muito para fora. E o mundo está lá fora. Né? Nós precisamos atender a população brasileira com alimentos, mas precisamos também faturar lá fora e, por isso, estimular esse pessoal para estar presente nas feiras é importante. Japão? Bem, dentro dessa estratégia já traçada pelo ministro Blairo Maggi, muito ousada de sair de quase 7% para 10% do mercado internacional, nós traçamos metas com Agro Mais, que já foi falado rapidamente pelo ministro também, que é desburocratização, eficiência do Ministério, e são buscar mercados, buscar parcerias. O ministro chega dessa viagem, nós saímos de uma outra missão oficial do Ministério, que vai para a Itália, Japão, Rússia e Armênia. Eu vou aproveitar o gancho do Japão, falar rapidinho sobre a viagem. Na Itália, nós vamos participar de um painel na FAO, que pertence às Nações Unidas, à ONU, e lá nós vamos falar um pouquinho sobre isso que foi colocado aqui inicialmente pelo ministro. Como nós produzimos? Nós produzimos de modo eficiente e de modo sustentável, ou seja, com respeito ao meio ambiente. E lá na FAO, algum tempo atrás, foram divulgadas algumas informações não muito positivas para o agronegócio brasileiro, e nós estamos indo lá com dados científicos para desmistificar o que foi colocado lá. Ou seja, nós vamos marcar a posição ali para dizer claramente o que é o Brasil e como nós produzimos aqui. E nós temos que ter orgulho de dizer que nós produzimos de modo eficiente e de modo sustentável. Partimos depois para o Japão, onde lá nós temos, vamos avançar na questão de carnes processadas. Isso já está muito próximo de abrir o mercado para carnes processadas. E vamos avançar nas negociações para carne in natura. Então, essa faz parte também de uma estratégia para que daqui 1 ano e meio a 2 anos nós tenhamos condições de estar também exportando carne in natura para o Japão, que é um grande mercado consumidor. Vamos discutir também lá sobre lácteos. Foi falado aqui há pouco sobre mel, mas mel também é interessante para aquele país, isso está também na nossa pauta de discussão. Em contrapartida, eles querem abrir o mercado brasileiro para exportarem para cá um tipo específico de carne, que é o Wagyu, e nós vamos também estar colocando isso. Paralelo a isso aí, também temos um outro evento com o setor de meteorologia, no que nós vamos fazer uma cooperação para trazer tecnologias novas para cá. E dentro disso, o ministro Blairo Maggi já determinou também que o nosso IMET, que é o Instituto de Meteorologia Brasileiro, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, desenvolva
um aplicativo para que os produtores rurais brasileiros tenham acesso direto às condições climáticas em qualquer região do Brasil. Amanhã, o setor produtivo estará fazendo uma visita ao INEP. Na sequência da visita, eles estarão aqui para ver de que modo nós podemos fazer uma parceria do Instituto de Meteorologia com o setor produtivo brasileiro para que nós possamos ser mais eficientes. Isso também é uma das bases do Agro Mais, idealizado pelo ministro Blário, que é também a parceria com o setor privado. Passamos para a Rússia, também a discussão, né, de reinspeção. A reinspeção, que o ministro Blário Maggi decretou seu fim com o Agro Mais recentemente, exceto para aqueles países onde há um acordo bilateral, a Rússia é um deles, e nós queremos colocar também isso à mesa. Qual a necessidade de nós fazermos a reinspeção se o fiscal russo, que antigamente estava lá na ponta, não está mais? Então, nós vamos levar essa discussão para lá. Temos também o credenciamento de algumas plantas aqui. Em contrapartida, vamos discutir o que eles querem exportar para o Brasil, que é o trigo. Essa é uma das pautas que nós vamos discutir lá. Trigo e pescado. Pescado, nós recentemente abrimos algumas plantas, que era uma indicação grande lá da Rússia, e nós vamos anunciar oficialmente, mas eles já começaram a exportar para cá. E, finalmente, a gente finaliza com a Armênia, onde nós queremos que a Armênia faz parte também da comunidade euroasiática, junto com a Rússia. O que nós queremos é dar uma demonstração clara de que o protocolo de intenções assinado pelo presidente Temer e o presidente daquele país tem condições de andar e evoluir. Eles querem nos levar a conhecer o centro científico deles para que futuramente façam um termo de cooperação com a Embrapa, e nós vamos ver as condições disso. Contrapartida, queremos que o mercado da Armênia abra nas mesmas condições que a Rússia, por exemplo. Aqueles plantas e aqueles produtores, empresários que podem vender na Rússia, que eles tenham as mesmas condições de se estender para a Armênia sem as burocracias de lá. É isso. Ok? Está encerrada essa coletiva. Muito obrigada. Obrigado. Pela presença.